que... Muito bem. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente está inaugurando aí mais uma atividade do Vivo Basquetebol, que é o assunto é basquete. E hoje a gente está começando essa atividade trazendo o Zé Neto, que dispensa qualquer apresentação. Não vou ficar falando do Neto, não vou ficar falando da nossa história, porque hoje o papo é o pré-mundial de basquete. Então, esse bate-papo está sendo gravado e ele vai ficar disponível no canal do Vivo Basquetebol YouTube, agradecendo a presença aí do pessoal que está nos acompanhando ao vivo, o Osso, Marquinhos e os demais que eventualmente poderão entrar. Então, Neto, antes de mais nada, aí, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. E eu sei que você está aí em Angola, né? Está 4 horas da nossa frente, né? Por isso que a gente também está começando aí nesse horário mais cedo. Normalmente vai ser às 21 horas, mas até para o Neto aí por uma questão de fuso horário. O Tácito está presente aí também. Valeu, Tácito, um abração. Bom, Neto, então, primeira coisa, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, tá? Não, que te agradeço, Dante, mais uma vez a gente poder estar junto, falando sobre basquete, com pessoas aí que eu admiro muito também e que acho que é importante a gente poder ter essa oportunidade, né, de estar podendo trocar essas informações, conhecimento e falar um pouco aí sobre o basquete feminino. Muito bom. Então, Neto, sem perder muito tempo, eu queria primeiro que você fizesse uma análise dos grupos e as possibilidades de cada grupo. Então, eu vou falar cada grupo aqui, evidentemente vou deixar o grupo brasileiro por último, que a gente vai estender a conversa, tá? Então, no grupo, o Brasil está no grupo A, de Belgrado, inclusive na Sérvia serão 2 grupos, né, que vão ser disputados. O grupo B tem França, China, Nigéria e Mali. O que você acha desse grupo, Neto? Bom, então é importante a gente falar, Dante, que uma competição como essa, né, temos que ver bem a característica da competição e o momento que se joga, né? Eu digo porque são 16 equipes, dessas 16 vão classificar 12, elas estão divididas aí em 4 chaves, como você falou, e na verdade são 3 jogos únicos, né? Porque ali é que vale tudo. E a gente está vendo que algumas equipes elas não estão vindo também com a sua força máxima. Além disso, também tem que se considerar o momento, né? Porque não só do momento do Covid, da pandemia, mas principalmente porque nesse momento essa configuração não permite que as equipes tenham um tempo de treinamento. Porque as ligas, elas estão acontecendo. Então, principalmente na Europa, as ligas, elas estão acontecendo e vai se respeitar a janela FIBA. E a janela FIBA são 10 dias. Então, são 10 dias, mas não são 10 dias de treinamento. São 10 dias, incluindo os dias de deslocamento e o dia da competição. Então, acho que tudo isso tem que se pesar, né? Acho que isso é uma coisa que tem que colocar isso, sim, em consideração. E eu acredito que vai conseguir classificar a equipe que tiver mais tempo conseguindo ter trabalhado junto, porque agora não vai ter muito tempo de preparação, então vai aproveitar aquilo que já vinha fazendo antes, né? Com a história que está tendo, com a maneira como trabalha, a metodologia. Então, acho que vai levar muita vantagem quem já tem esse time já bem trabalhado. Nesse grupo Neto, só uma observação. Você disse que são 12 classificados, mas nós já temos a equipe classificada aí, né? Então, na verdade, não serão 12, né? Acabam das 16, 12, porque dessas 16 já estão 2 classificadas, né? Então, vão classificar, além de Estados Unidos, que é campeã olímpico, e Austrália, que é a sede, depois são mais 10, né? Então, dos 16 aí, são 12, mais 2 já estão classificadas, né? Que é Austrália e Estados Unidos. Então, na verdade, são 10 vagas à disposição, né? O que torna a competição mais complicada ainda, né? Mais complicada ainda, verdade. E assim, só para isso eu falo agora, isso não é uma justificativa, é só para poder
esclarecer bem também a condição que é a competição, né? É bem diferente do masculino e diferente de como era antes. Acho que a gente não pode ficar fazendo comparações com antes e nem o Brasil não disputa um mundial. É complicado jogar um mundial, né? Porque são 12 equipes só, diferente do masculino, que eram 24, passou para 32 e agora no próximo vão ser 36. Então, as vagas elas vão aumentando. Do feminino, eram 16 vagas, que agora caiu para 12. Então, é muito difícil classificar. Só para ter uma ideia da dificuldade, no ranking da FIBA, né? A número 2 do ranking da FIBA é a Espanha, e a Espanha não está classificada, ou seja, ela não conseguiu classificar pelo pré-mundial europeu, então ela nem vai jogar agora esse pré-mundial com todas as equipes, né? Ela já está fora do campeonato mundial e ela é a número 2 do ranking. Então aí a gente vê qual é a dificuldade que existe realmente se classificar. Mais alguma outra... Ô Neto, desculpa, é que eu estou pegando os ganchos aí da tua fala. Além da Espanha, tem mais alguma outra equipe que podemos considerar que é surpresa não está classificada para esse pré-mundial? Eu acho que Itália, né? Também um time que tem, é um país que tem uma competição forte até, a Liga Italiana é uma competição forte. Eu acho que esse seria basicamente aí, talvez, as equipes que podem fazer mais diferença, que poderia, né, que não estão. Eu acho que a Espanha, sem dúvida, né, acho que é o grande desfalque aí desse campeonato mundial. As outras, acho que elas chegaram por mérito, né? Todas as outras, elas classificaram dos seus continentes, então ninguém aí está convidado, né? Até mesmo a Austrália e Estados Unidos, eles estão aí, não só porque já estão classificados, mas eles conseguiram a vaga, né? Os Estados Unidos conseguiu a vaga pela AmeriCup e a Austrália também com a terceira colocação da Ásia. Então, acho que são todos os países que estão aí por mérito. A gente sabe do ranking, que o ranking já é uma coisa que já vem de uma pontuação de um bom tempo. Então, acho que atualmente, eu acho que o grande desfalque mesmo, acho que é a Espanha. Então vamos lá, Neto. Agora sim, Grupo B. França, China, Nigéria e Mali. A gente tem aí, eu acho que o grande favorito é a França. A França é muito forte, uma equipe que é muito forte. A gente teve a oportunidade de jogar com a França no pré-olímpico mundial, que foi lá na França, e realmente eles jogam numa intensidade muito alta, um jogo coletivo muito interessante. Eles já estão há um bom tempo juntos, né, com essa proposta de trabalho, com essa treinadora. Agora eles mudaram o treinador, né? Então a treinadora saiu, a Valérie saiu. Agora eles colocaram um treinador que era do masculino, do sub-20 masculino, e aí já no Eurobasket eles já tiveram algumas dificuldades, mas eu acredito muito que é o grande favorito. China, ela está aí porque ela classificou como segunda, ela perdeu a final do Asiático para o Japão, então está aqui como uma segunda força da Ásia. Então, acho que também é um time para se respeitar. E Nigéria e Mali são os dois times africanos que tudo pode acontecer. A Nigéria, a gente viu que fez um bom jogo, né? Ganhou da Austrália na classificação antes da Olimpíada, fez um bom jogo com os Estados Unidos, tem boas jogadoras, algumas que jogam WNBA, jogam NCAA. Só que a Nigéria, ela está num momento muito difícil, né? As jogadoras, depois da Olimpíada, meio que elas se rebelaram, porque não foi cumprido alguns acordos que eles tinham, então eles meio que se rebelaram, elas ainda estão numa dúvida se elas vão ou não atender a convocação, e o país também no basquete está complicado porque eles estão em uma eleição aí meio conturbada da Federação Nigeriana. Então eles estão ainda meio sem saber como vai ser. Eu estou falando isso com uma propriedade porque eu tenho falado quase que diariamente com o treinador que a gente está tentando marcar um amistoso, né, para jogar lá na Sérvia, e são essas coisas que ele me conta, que é um momento muito conturbado, que inclusive dependendo da eleição não sabe nem se vai ser ele
o treinador e está aí há praticamente 20 dias de, teoricamente, viajar para a sede, né? Então é bem complicado mesmo. E Mali, eu acho que é uma equipe jovem que pode surpreender. Eu acredito que pode surpreender, principalmente se a Nigéria não for tão bem, né? Com as principais jogadoras. Mali jogou a final do Afrobasket com a Nigéria, fez um jogo muito bom. E é interessante que o Mali, eles têm um treinador espanhol, que é o Joaquim Brizuela. Eu também falo bastante com ele, porque eu também estou tentando fazer um amistoso, se não for com Nigéria, que seja com o Mali, mas ele já falou para mim também que ele não chega nessa data que a gente quer jogar, que vai ser, a gente quer jogar no dia 6, né? E a competição começa no dia 10, e tá vendo que o schedule deles, eles não vão conseguir chegar a tempo. Mas o Mali é uma equipe jovem, que eu acho que pouco tempo aí, continuando com esse trabalho do Brizuela, que fez um trabalho muito bom no Afrobasket, tive a oportunidade de assistir. Eu acho que pode realmente surpreender e ficar com uma dessas 3 vagas aí para esse grupo B. Muito bom. Agora a gente tem o grupo que vai ser disputado em Osaka, no Japão, que é Japão, a Bósnia, Herzegovina, Canadá e Belarus. Eu acho que esse grupo é um grupo da morte, eu acho. Acho que é um grupo da morte. A Bósnia é uma equipe que classificou também muito bem, jogando muito bem, jogando com uma intensidade muito boa, surpreendendo. E o Japão, na minha opinião, é o favorito, não só por estar jogando em casa, né, em Osaka, mas também pelo que vem jogando. É o atual campeão asiático, ganhou muito bem, né, o asiático, e também vem de uma medalha de prata, né, numa final olímpica. Então, acho que vai com as principais jogadoras, eu acho que é o grande favorito para conseguir a vaga a partir daí, jogando em casa. E depois, eu acho que essas três equipes vai ser difícil aí para sair uma. Até porque o Canadá também tem um novo treinador, né? Então, eles estão... É um espanhol, e que também vai ter que pegar o time com essa configuração, né? Sem muito tempo para treinar. E o treinador chegando, sem muito tempo para treinar, para colocar a metodologia dele e jogar uma classificação, é arriscado. Para mim, esse é o grupo da morte. Bósnia, Bielorrússia e Canadá vão disputar aí os 2 vagas. Muito bom, Neto. O grupo de Washington, né? Estados Unidos, Porto Rico, Bélgica e Rússia. Isso aí tem uma particularidade que foi decidido hoje. Já vou falar aí de primeira mão, pouca gente sabe, né? Porque a gente recebeu um comunicado hoje, né? A FIBA comunicou hoje. A Rússia, por alguma estrutura aí de vacinação e algumas outras coisas aí, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Então, a Rússia não vai jogar nos Estados Unidos. E a FIBA tentou de todas as formas, né, que a Rússia pudesse entrar para que não fosse prejudicado e também não fosse prejudicado a competição toda, porque na verdade são 16 equipes, né, que estão divididas em 4 grupos. Quer dizer que você não pode beneficiar um grupo porque teve esse tipo de problema. Então a FIBA conseguiu ver uma maneira de que a Rússia pudesse jogar, mas vai jogar na República Dominicana. Então, em Washington jogam Estados Unidos, Porto Rico e Bélgica, e depois Bélgica e Porto Rico vão jogar na Dominicana depois do dia 13, eu acho que acho que é 13 e 14, ou 14 e 15, se não me engano. Como foi agora à noite que eu vi essa notícia. Agora, a noite que eu digo aqui, noite minha, né? Minha noite. Então, eu acho que ainda é uma coisa para se pensar. Considerando, né, as 3 equipes, as 4 equipes, né, com os Estados Unidos já classificado, teoricamente, Porto Rico poderia estar fora. Né? Eu acho que seria a seleção que talvez tivesse menos chance aí. Mas, agora, nessas condições, tudo pode acontecer. Até porque os Estados Unidos não vai para a Dominicana. Então, o jogo Estados Unidos e Rússia não vai acontecer.
né? Então, acho que é uma coisa interessante para avaliar bem, mas eu acredito que as 3 classificadas aí, Estados Unidos, Bélgica e Rússia. Muito bom, Neto. Vamos lá, agora sim, o grupo do Brasil, né? Que vai ser disputado na Sérvia. Então, tem Austrália, Coreia, Sérvia e Brasil. Dante, assim, eu acho que esse grupo está bem aberto, né? Eu acho que o grande favorito aí é a Sérvia, não só por estar jogando em casa, mas também porque é uma seleção que está muito preparada, é uma seleção que também já vem com um bom trabalho, né? Já há um bom tempo que vem fazendo esse trabalho, a equipe da Sérvia, com essa treinadora. Então, acredito que é o grande favorito. A Austrália vai sem as principais jogadoras, né? A Austrália já vai com uma seleção bem renovada, até porque está classificada e quer também olhar outras jogadoras mais novas, mas as grandes jogadoras que jogam na WNBA, elas não vão, né? Como a Mitchell, como a Cambage, elas não vão estar jogando essa competição. Então, fica aí uma possibilidade, né? Da Austrália entrar nesse páreo e aí, não só porque já está classificada, mas, por exemplo, teoricamente, se fosse para valer, né, considerando as seleções como elas são com a sua potência máxima, iria ser a disputa entre Brasil e Coreia. Mas agora com a Austrália jogando assim, com uma seleção mais jovem, aí já fica complicado, né? A Coreia, ela fez na Olimpíada um bom jogo com a Sérvia. Eles perderam, acho que de 5 pontos, se não me engano, da Sérvia, a equipe da Coreia. E a Austrália ganhou muito bem no Asiático da Coreia. Só que agora a Austrália já vai com outro time, né? Já vai com um time mais jovem. Então, acho que ficou tudo muito aberto. Acho que a gente tem o primeiro jogo com a Austrália, para a gente, é um jogo que agora passa a ser muito importante, porque a gente não pode também só focar na Coreia, porque se a gente só focar na Coreia e desprezar esse primeiro jogo, a gente corre o risco depois da Coreia vencer a Austrália e a gente ter esse problema, né? Ficar aí num tríplice empate e aí é perigoso isso. Então, a gente vai focar cada partida, mas a gente sabe que o adversário que a gente tem que bater, sim ou sim, é a Coreia. Então, a gente vai, claro, jogar com as outras equipes para ganhar, mas pensando bastante aí na Coreia, que é o segundo jogo, né? Que, na verdade, no segundo jogo. A gente joga no dia 10 contra a Austrália, no dia 11 é uma folga de todo o grupo, no dia 12 a gente joga com a Coreia e no dia 13 com a Sérvia. Então, essa é a configuração. Para a gente, todo jogo vale, a gente não pode menosprezar nenhuma partida, mas o jogo da Coreia, para nós, é o jogo mais importante. Então, Neto, fala um pouco, como você falou, né? É uma competição bem diferente, é uma competição curta, né? Complicada, e como você falou, né? São 10 dias, incluindo toda a parte de treinamento, né? Então, qual vai ser o planejamento da nossa seleção para essa competição? Quando é que vocês se apresentam? Quanto tempo você vai ter para treinar, né? Parece que vai ser pouquíssimo tempo. É muito difícil, Dante. Essa é uma realidade também que é interessante, é importante até a gente falar e expor, né, para que todos saibam. Isso não é uma particularidade do Brasil, isso são de todas as equipes, né? A regra, exatamente a regra são para todos. A gente está saindo do Brasil no dia... A gente não, né? Porque eu estou saindo daqui de Angola. Mas as jogadoras estão no Brasil, elas estão saindo, nós estamos indo para a Sérvia no dia 31, para chegar lá no dia 1º. A gente vai ficar num centro de treinamento que nós já ficamos, né? Que é o Visura, que é do Jokic, que foi onde ele sempre fez todo o trabalho dele lá. Inclusive, eu acho que ele tem ele é um dos proprietários. E nós ficamos lá na preparação também do pré-olímpico. Quando nós fomos para a França, a gente ficou um período lá, jogamos uma partida contra a Sérvia lá, tudo. É muito boa estrutura. Então, a confederação conseguiu, junto com o COB, dar essa condição para a gente, já que a gente iria fazer um treinamento no Brasil.
com as jogadoras que estão no Brasil e algumas outras. Mas, por uma questão financeira, a gente não conseguiu fazer isso. Nós não tínhamos condições de colocar, fazer essa etapa de treinamento no Brasil. Então, a gente vai direto para a Sérvia. Tem uma grande parte das jogadoras que estão fora do Brasil, né? Então, elas vão, da onde elas estão, da Europa e Estados Unidos, elas vão direto para a Sérvia. Algumas jogadoras têm jogos ainda no dia 3, algumas no dia 4. A gente está tentando ver, algumas jogadoras têm jogos no dia 5, a gente está vendo se elas conseguem ser dispensadas ou remanejar esses jogos para que elas consigam chegar antes lá. Mas essa é a nossa realidade, e essa é a realidade que vai ser. Tem muitas equipes, por exemplo, a equipe da Nigéria, como eu falei anteriormente, eles estão prevendo para chegar lá no dia 6, na Sérvia. A equipe de Mali também está prevendo para chegar no dia 5, no dia 6, até porque as jogadoras que estão jogando na Europa, elas têm uma rodada até o dia 5, que é a janela da FIBA começa a partir do dia 6. Então, acho que é um planejamento que a gente conseguiu fazer, que eu acho que vai ter que ser dessa forma. Eu falo que a gente já começou esse trabalho, acho que desde o PAN, se olhar bem a base que a gente tem, a maioria das jogadoras são jogadoras que vêm com a gente desde o PAN, e a gente fez isso com uma certa... sabendo, né, que depois as competições elas não iam ter muito tempo de treinamento. Então, a gente construiu uma base, né, e uma maneira de jogar onde a gente não tivesse depois tanta dificuldade para se reajustar. Então, acho que a gente, mesmo com poucos dias de treinamento, acho que a gente vai conseguir colocar a equipe numa maneira que pode ser competitiva e pode brigar de igual para igual com as outras seleções por uma dessas vagas. Então, Neto, tem uma questão, né? Eu vou depois, a gente tem ainda um tempo aqui, uns 20 minutinhos, só vou te fazer essa pergunta e depois quero abrir, agradecer, inclusive, aí a presença, né? Medalha, Barbosa, o Osso já falei, a Sarite, o Tico, o Benhur lá do Paraná, a Kátia, o Marquinhos lá do Rio, tá? Muito obrigado a todos vocês. Ô, Neto, chega a ser uma contradição da FIBA essa diminuição do número de equipes para o Mundial Feminino, né? Porque a FIBA ela lançou 2 projetos muito legais visando o feminino, que é o Adelante, que a gente teve a oportunidade de desenvolver aqui no Brasil, né? Que foi um sucesso tremendo, e o Seu Mundo, Suas Regras, que eu tive a oportunidade de participar junto com a Adriana, com a Bruna, tal, que nós fomos até para Campo Grande, no Mato Grosso. Quer dizer, ao mesmo tempo que a FIBA lança projetos para desenvolver o basquete feminino, ela corta 4 equipes, que já era um número irrisório, né? 16 equipes, uma coisa irrisória. E aí ela corta para 12. Não dá para entender essa lógica, né? Eu sou meio suspeito para falar. Essa foi uma das coisas que desde o pré-olímpico eu estava falando, né? Que a maneira de você classificar é muito complicada. Só que na Olimpíada não tem como você mudar. Na Olimpíada são 12 do masculino, são 12 do feminino. É muito restrito mesmo. Só que quando vai para um mundial, né? E esse mundial, ele já eram 16, que eram poucos, e no masculino 24. Quando muda do masculino do 24 para 32 e do feminino cai para 12, aí eu já falei, bom, aí já está alguma coisa errada. E aí, quando vem o próximo Mundial, isso já foi no Mundial em Tenerife, já foi assim, né? E aí, quando vem para o Mundial agora da Austrália, com a mesma regra, aí eu achei assim, está indo muito na contramão, e do masculino aumentou, né? De 32 para 36. Então, acho que vai muito na contramão do que a gente está vendo no mundo, né? Dessa igualdade de gênero, de valorizar também o desporto feminino. E eu vejo assim, Dante, mas tem poucas equipes. Inclusive, a Paula, ela era uma representante desse comitê junto com a FIBA, da FIBA América para a FIBA Mundo, e uma das coisas que ela questionou foi justamente isso. Ela questionou na FIBA por que o feminino são só 12 equipes. Eles falam que justamente a competitividade, se colocar muitas equipes, vai ficar uma disparidade muito grande. Assim, eu não acho uma boa justificativa, até porque, primeiro, se não fosse tão competitiva, a Espanha, que é a segunda do ranking, ela não tinha ficado fora, né? E a Espanha está fora, né? Por ter sido só 12.
Outra coisa é que se você quer melhorar a qualidade das que são mais fracas, né, você tem que colocar essas teoricamente mais fracas a jogar com as equipes que também são mais fortes, para elas poderem saber o nível que joga, senão elas vão sempre jogar com um nível mais baixo, nunca vão conseguir ver como é que é um nível mais alto, para ter uma referência, né? Ou elas ficam sem referência. E outra coisa que a gente vê também que é possível, né? A gente vê, por exemplo, o handball, vai ter agora o Mundial Feminino, teve agora recentemente, né, o Mundial Feminino, com 32 equipes. O handball, com 32 equipes, feminino. E um detalhe, o handball é a cada 2 anos o Mundial, não é a cada 4, é a cada 2 anos. Ou seja, é possível você fazer uma competição assim, com mais equipes no feminino. Eu acho que aumenta a competitividade, eu acho que você faz com que talvez aquelas que não sejam tanto de primeiro nível, que elas possam pelo menos ter uma referência e saber o que é. Então, acho que é uma coisa para se pensar. Eu, sinceramente, acho que o próximo Mundial feminino, eles vão aumentar o número, até porque também está prejudicando muitos times da Europa, né? E times fortes, que não estão jogando. Por exemplo, Grécia, né? Que também sempre teve um basquete forte, feminino, também não vai jogar. Acho que são... República Tcheca. República Tcheca, né? República Tcheca, que é uma das potências também não vai jogar. Então, acho que são situações que acho que começam a despertar realmente que é necessário aumentar o número de participantes do Mundial. Muito bom. Bom, gente, a gente tem um tempinho aí, eu vou tomar liberdade de, até por uma questão de reconhecimento e de respeito por todo o trabalho, claro que todos merecem, mas eu queria passar a palavra para o Barbosa. Grande Barbosa. Está me ouvindo, Barbosa? Acho que o Barbosa tá fora do ar aqui, mas então tudo bem, vamos aguardar. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Neto? Por favor, levanta a mão aí e só vou pedir para que a pergunta seja bem objetiva para a gente poder usar bem o nosso tempo. Marquinhos, vamos lá. Neto, boa noite. Prazer em revê-lo. Eu gostaria de saber se houve, da sua parte, um sentimento de muita diferença quando você treinava o masculino para o feminino. Deu para entender a pergunta? Diferença em que sentido você fala? Em todos os sentidos. Tático, técnico. Não, taticamente eu consigo fazer muitas coisas que eu aplico no masculino e que eu aplicava no masculino, eu consigo aplicar no feminino. Taticamente, fazer praticamente tudo. Inclusive, uma das coisas que eu conto, assim, que é bem interessante, quando a gente jogou, né, e que o Sport TV fazia as transmissões, um dos comentaristas era o Marcelinho. O Marcelinho jogou comigo muitos anos. Então, ele sabia o movimento, porque era um movimento que a gente fazia no Flamengo. São movimentos que a gente já tinha feito. Então, ele conhecia bem. O Marcelinho é um craque nisso aí, que ele sabe muito bem ter essa leitura, né, de jogo. Então, ele lembrava de todos os movimentos e ele já ia antecipando os movimentos. Não, essa jogada é para isso, essa jogada é para aquilo. Ele já sabia bem, porque taticamente a gente consegue executar. Fisicamente, quando a gente pegou a seleção, era um abismo, era muito assim, a maneira como a gente queria jogar, que era um jogo veloz, um jogo de intensidade, um jogo de chegar jogando com uma defesa agressiva, elas não conseguiam fazer. Fisicamente era muito complicado. E a gente foi tentando mudar essa mentalidade, porque a gente acredita muito que para a gente mudar um comportamento, não adianta a gente querer só fazer com que elas façam aquilo que a gente quer. É preciso que elas entendam que é necessário fazer. Então, a gente vai por um princípio de que para a gente mudar o comportamento, a gente precisa mudar a mentalidade. Se a gente não muda a mentalidade, a gente não muda o comportamento. Então, a gente conseguiu mudar essa mentalidade. O Diego é um preparador físico, Diego Falcão, um preparador físico que já está comigo vai fazer já 15 anos, então ele sabe lidar muito bem com essa situação. Fisicamente, elas estão melhorando a cada ano. E é impressionante, assim, que mesmo agora, por exemplo, que a gente não está junto, o Diego tem um controle do que elas estão fazendo. Então, ele tem as planilhas que ele passa para elas, elas vão fazendo aquilo que ele está
pedindo. Ele tem o contato com os preparadores físicos das equipes dela, mesmo das equipes da Europa, dos Estados Unidos, onde a gente consegue fazer aí uma maneira que a gente vai ter um controle de como elas vão chegar para que elas possam executar. Tecnicamente, eu vejo que elas também estão melhorando. Tecnicamente, eu acho que pela própria necessidade de se jogar esse tipo de jogo com intensidade, com velocidade e fazer isso de uma forma rápida, elas têm que melhorar tecnicamente. Então, acho que eu vejo assim, elas muito... e a própria comunidade do basquete, né? Muito disposto a executar aquilo que a gente tem comumente. Eu vi, é claro, o masculino, tudo isso que eu falei, talvez ele esteja mais pronto, talvez eles estejam mais preparados, até porque a competição do masculino exige que seja assim. A do feminino já não exigia tanto. Então, eu vi essa grande diferença. Mas aquilo que a gente usa, tanto no masculino quanto no feminino, isso é possível. Muito bom. Eu vou passar para o Medalha. Nós temos ainda um tempinho aqui, 6 minutos. Eu realmente não quero me alongar no tempo, senão depois o vídeo fica muito longo e o pessoal acaba não assistindo, né? Aquela velha história, perde o foco. Então, quero passar para o Medalha e o Neto responde e depois a gente encerra esse nosso papo aqui muito legal. Vamos lá, Medalha. Obrigado aí pela participação. Bem, não sei se vocês estão me ouvindo. Está me ouvindo, Dante? Ok, eu tô numa situação um pouco diferenciada aqui. Eu estou no celular e no interior de São Paulo, quer dizer, condições de Wi-Fi são precárias, né? Mas eu não tenho nenhuma pergunta a dizer ao Neto, a não ser desejar boa sorte e que a gente tem muita confiança no trabalho dele. Nós sabemos da capacidade que o Neto tem, do esforço dele em levar essa seleção brasileira a melhores resultados sempre. E desejar boa sorte, Neto. Espero que você consiga fazer com que o basquete feminino atinja um patamar mais alto possível com o material que você tem em mãos. Parabéns aí pela sua exposição e acredito que o Brasil realmente, no basquetebol feminino, está em boas mãos. Um grande abraço. Obrigado, Medalha. Para mim é uma honra poder ouvir isso. O Medalha é um dos meus mentores, né, junto com o Dante. Na verdade, quando lá sou aluno da USP, né? Fui aluno da USP, que são os dois praticamente que me acolheram ali logo no início. Então, o Medalha, além, né, de ter sido também um treinador de seleção brasileira, muito respeito pelo que ele é como educador, como professor e principalmente como pessoa. Então, para mim, ouvir isso, Medalha, de você, para mim é uma grande honra, te agradeço demais e pode ter certeza que escutando essas coisas e sabendo da confiança que você deposita no nosso trabalho, é que me motiva a fazer ainda mais o meu melhor. Tá? Muito obrigado mesmo, porque é isso que a gente quer fazer, é poder honrar as pessoas que confiam na gente. O Osso parece que tinha levantado a mão, então vou passar para o Osso e aí a gente encerra, tá ok? Abre o microfone, Osso. Ô, Neto, qual é a situação da Clarissa? Eu li alguma coisa que ela se contundiu e ela parece que saiu do time que ela estava nos Estados Unidos. Qual é a situação dela? Ela está na lista da sua convocação? Então, boa pergunta, viu, Osso? Muito boa pergunta. Acho que é importante também a gente esclarecer isso. A gente tem algumas jogadoras que elas estão com um problema de lesão. Uma delas é a Clarissa. A Clarissa, ela veio para o Brasil, né, para poder passar o final de ano. Ela passou por uma junta médica da confederação para poder também fazer uma avaliação daquilo que já estava sendo avaliado também na França. Então, acho que o departamento médico da confederação está sendo muito atuante, porque não só de estar direto com o atleta, mas também com o corpo médico da onde ela joga. A Clarissa está jogando na França, né? Estava jogando na França, e ela já foi, a equipe dela se propôs a fazer a recuperação dela, a tratar da lesão, até porque a lesão aconteceu enquanto ela estava na equipe, mas ela já praticamente que desligou, né? Desportivamente, a Clarissa da equipe, porque para ela poder contratar uma outra estrangeira. É assim que funciona a regra da França.
Então, a Clarissa, ela já está determinada que ela não vai poder, então ela não saiu na minha lista de convocação, porque já está definido que ela não ia conseguir se recuperar a tempo. E um outro problema que a gente tem, mas que a gente ainda tem uma esperança de recuperação, apesar de ser muito difícil, é da Damires, né? Que é uma falta importante que a gente vai ter. A Damires, ela teve uma lesão jogando pela WNBA, lá no Minnesota Lynx, no final ali da fase de classificação, quase dos playoffs, e já praticamente não jogou os playoffs. E ela está tratando, ela teve que fazer uma imobilização, tudo. Ela tirou a imobilização, voltou a sentir uma outra lesão. E aí também teve que voltar a imobilização, ela veio para o Brasil, ela passou por uma junta médica também da confederação, num processo junto com a equipe do Minnesota Lynx, a equipe médica. Eles estão agora trabalhando juntos para que a Damires possa se recuperar o mais rápido possível e poder estar com a gente lá. Então, é aquilo que eu falo, enquanto tem 1% de chance, a gente tem que ter 100% de fé e acreditar que as coisas podem acontecer. Ela quer muito, a gente vê um esforço muito grande dela também, disso, a equipe dela da WNBA, Minnesota Lynx, até porque a técnica dela vai ser a técnica dos Estados Unidos, né? Que é a coach Cherry River. Então, eu acho que entende muito bem a necessidade de poder jogar um campeonato como esse, classificando um país para o Mundial. Então, acho que essas são as dificuldades que a gente tem. Vamos ver se a Damires consegue recuperar e a gente ter uma equipe ainda mais competitiva para essa classificação. Muito bom. Bom, gente, quero agradecer o Neto mais uma vez pela disponibilidade, a todos vocês. O Benhur mandou aqui uma boa sorte, eu faço do Benhur, acho que é a palavra de todos aqui, boa sorte para o Neto, que a gente consiga essa classificação. O basquete feminino merece essa situação, tá ok? Só lembrando que essa nossa atividade, né, o assunto é basquete, ela vai acontecer uma vez por mês. A gente já tem vários temas aqui elencados, as pessoas que mandaram, e o próximo tema vai contar, inclusive, com a presença do Medalha, que a gente vai discutir a questão dos cursos de basquete, né, nos cursos de educação física, que eu acho que é um assunto bastante interessante. Gente, muito obrigado, Neto, mais uma vez, brigadão. Dá um abraço na Elisa aí e no filhão que está aí também, né? Tá? Um beijo para todos vocês. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, hein? Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Valeu.